Olá pessoal, espero que vocês todos estejam bem. Ah, Hoje, 18 de maio de 2024, infelizmente, né, fazem 51 anos do assassinato da menina Araceli. Né, infelizmente, um crime que está impune até hoje aqui no Brasil, no Espírito Santo. E por causa dessa data, existe o mês laranja, o mês de maio, né, com foco hoje no dia 18, que foi o dia, infelizmente, do assassinato dessa pequena criança que sofreu várias torturas e é o mês de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Deveria ser o ano inteiro, não só em maio. E nos últimos dias, muita gente me pediu para fazer um vídeo comentando a fala do pastor Lucinho, que é conhecido no meio evangélico. Em uma palestra com mais de 1.000 homens, ele brincou em sua pregação, disse coisas que, sinceramente, acho que não precisava nem a gente falar que é um absurdo. Já deveria ser óbvio na cabeça das pessoas que a fala dele é absurda. No entanto, as pessoas continuam insistindo de que a fala foi tirada de contexto. E mesmo que fosse tirada de contexto, mesmo tirando de contexto, não existe justificativa. Ele diz que nesse congresso para homens que ele brincou com a filha, roubou um beijo dela, deu um selinho nela e disse que se alguém fosse beijar que ele seria o primeiro. E quem é vítima de violência sexual, e vocês sabem o quanto esse canal fala sobre isso, um tema super delicado, que infelizmente muitos profissionais de saúde mental evitam falar. Nós, vítimas, nós falamos, porque nós sabemos o quanto carregamos de dores e sequelas. Então nós falamos, aqui nós falamos e outras vítimas têm espaço para falar também, tem vários depoimentos aqui no canal. E atendendo os meus pacientes, o que eu percebo é que essa é a fala dos pedófilos, que abusaram de suas filhas e filhos. Eu tinha que ser o primeiro. Não vai ser outro cara que vai vir aqui primeiro. Eu serei o primeiro. Essa fala não é novidade para quem atende, né, esse tipo de família, presta assistência a esse tipo de família, onde há incesto, onde há violência sexual contra as crianças. Só que, infelizmente, no mundo gospel, né, nesse mercado gospel, as pessoas eu acho que não sabem disso, né? Que isso é muito falado por pedófilos, né? Eu acredito que elas não saibam, né? Mas é a fala de muitos pedófilos. Eu tinha que ser o primeiro. E ele ainda completa, né, o pastor Lucinho. Para quem não conhece o pastor Lucinho, é aquele que alguns anos atrás ficou famoso por fazer uma foto cheirando a Bíblia, como se fosse uma carreirinha de cocaína, só que era a Bíblia, né? Bem descoladão e tal. Ele é conhecido por ser brincalhão, descontraído. Mas essa brincadeira que ele fez tem consequências graves. Tem consequências graves. E aí ele continua. Eita, mulherão, se eu te pego. Ele diz depois, explicando, né, porque ele fez questão de gravar um vídeo afirmando que estava dentro de um avião, era visível, né, mas ele fez questão, né, de falar que ele estava dentro de um avião, voltando de um congresso, né, para dizer que ele estava dentro de avião, para dizer que ele estava voltando de um congresso, que pessoa importante, fez questão de exaltar, né, tudo ali que ele estava fazendo. E aí ele diz que era só para aumentar a autoestima da filha, por isso que ele disse, se eu te pego. E a brincadeira que ele seria o primeiro homem a beijar a boca da filha, também foi um momento de descontração, mas foi algo sem maldade. E talvez foi sem maldade, mesmo que essa fala seja a fala dos pedófilos. Mas talvez naquele contexto foi realmente sem maldade. Mas isso tem impacto na sociedade quando você está à frente ensinando algo para outras pessoas. Mais ainda, algo de cunho
religioso espiritual. Mais ainda quando é proferido de um líder religioso. Existem outras formas de você aumentar a autoestima do seu filho, aliás, de você construir a autoestima do seu filho. Uma delas é não constrangendo, levando isso a público como se fosse normal, e não é. Não é. A menina teve que fazer, já é uma mulher, né, teve que fazer um vídeo se expondo, dizendo, olha, meu pai não é pedófilo. Acho que esse não é o caminho para construir autoestima em ninguém. A gente constrói autoestima nos nossos filhos amando, respeitando, tratando eles como seres humanos, respeitando os limites dos seus corpos, por exemplo. Nesse mês laranja de maio, é importante a gente lembrar que brincadeiras como você tem namoradinho, já está namorando, criança não namora, não se brinca tocando no corpo dos filhos dos outros. Não aceite que ninguém toque no corpo dos seus filhos, mesmo que brincando. Não aceite brincadeiras beijando a boca do seu filho. E se seu marido faz isso, faz essas brincadeiras, eu tenho que ser o primeiro. O que sua filha aprende como isso? Que os jovens que estavam ali naquela igreja, ouvindo esse discurso, esse ensinamento, ensinamento desse pastor, o que eles aprendem? Que eles têm que ser os primeiros com as mulheres da casa, com as irmãs. Olha a responsabilidade, a irresponsabilidade dessa fala. Pior ainda, não ter humildade de reconhecer seu erro. E essas pessoas que se dizem cristãs, imitadoras de Cristo, já pararam para pensar se Cristo diria isso? Se Cristo ensinaria isso para os seus homens de sua igreja? Será que Cristo daria um beijo na boca de sua filha e diria, ai, se eu te pego mesmo que de brincadeira? Parece que o fã-clube de Cristo tem uns probleminhas aí, né? Parece que tem. Não parece com Cristo, né? Esse pessoal que prega a Cristo parece que é o oposto de Cristo, né? Pois é. Nunca, né? A gente pode dizer, não, nunca será como as pessoas, né, que normalmente são conservadoras, falam, nunca eu vou educar meus filhos, nunca será a educação que eu dou em casa com Felipe Neto, com a Anitta. Se fosse a Anitta, aliás, se fosse o Felipe Neto que tivesse uma filha, beijasse a boca da filha e dissesse, ai, se eu te pego, tenho certeza que todos os conservadores iam cair matando. Mas quando é um líder religioso, o fanatismo político e religioso que existe no Brasil, parece que entra no cérebro, pega toda a massa que tem lá dentro, dissolve e evapora. Parece que as pessoas perderam o cérebro no Brasil. Porque isso é tão óbvio que é errado, mas a alienação política, o fanatismo político e religioso no Brasil está destruindo as famílias. E a maldade, é claro, né? Destruindo. Sabe quem gostou dessa fala? Eu falo para vocês, quem gostou dessa fala? Os pedófilos que estavam lá. Lembrando que de cada 100 pessoas que você conhece, 4 são psicopatas. Desses 1000 lá, que estão lá, e aonde estão os pedófilos? Pelo tanto de pacientes que eu já atendi vítima de pedofilia, a maioria estão dentro das igrejas evangélicas. A Virgínia na igreja católica tem. E um monte também. No candomblé, na umbanda, no espiritismo. Todas as religiões, mas tem muitos que se escondem na igreja evangélica. Você pode ter certeza que daqueles 1000 homens que tinham lá, vários eram pedófilos. Muitos até têm filhos. Porque pedófilos eles se reproduzem, eles têm relações. Vida dupla, né? De fora parece normal, dentro de casa é que as vítimas sabem. Sabe quem gostou dessa fala? Os pedófilos. Sabe por quê? Se uma mulher, se a esposa, a mulher da casa, encontra um tio, um avô,
uma avó, uma tia, com atos libidinosos com a criança da casa, esse homem vai dizer, não é nada de errado, não, estou só brincando, sabe? Porque eu aprendi lá no culto de homens do pastor Lucinho, que a gente tem que dizer, ai se eu te pego, para aumentar a autoestima. A gente tem que dar selinho na boca para a gente ser o primeiro. A gente pode brincar assim, é lícito, convém brincar assim. Eu estou só brincando, estou apenas reproduzindo o que eu aprendi no culto do pastor Lucinho. Precisava explicar isso? É tão óbvio que isso não é certo, que isso não educa, que isso confunde a cabeça da criança, do adolescente, do que é certo ou errado. Que se isso é frequente neste lar e de um beijo na boca passa esse pai. Ah, não, tô só brincando, aprendi lá no pastor Lucinho, que dar beijinho na boca pode. Se desse beijar na boca passa a tocar nas partes íntimas, a criança vai falar assim, deve poder, né? Porque se pode beijar na boca e na TV, na rua eu vejo casais beijando na boca, pode ser que papai pode fazer isso. Limites. O dever da família é proteger os filhos, é educá-los quanto à prevenção de abuso sexual. Só que o grande problema é que, normalmente, a maior parte, pesquisas afirmam isso, os abusadores estão em casa, as mães e os pais, os tios, os avós. Quando uma criança não tem ensinamento que não pode ser tocado ali, lá, ela vai aprender aonde? Na escola, mas esses mesmos conservadores não querem educação sexual na escola, porque acreditam em Nárnia, em teorias conspiratórias de cunho político, de que estão ensinando relação sexual, que vai ter banheiro unissex e todas as baboseiras que a política no Brasil, o cérebro desmanchou e virou poeira, acredita e não aceitam. Só que a educação sexual nas escolas pode salvar a vida de uma criança que não está entendendo que está sendo abusada. Mas eu ensino, aprenda a ter empatia, que o mundo não gira em torno da sua casa. Que existem crianças que estão em risco, que existem crianças que não têm a sorte de ter a sua orientação. Pare de ser egoísta e de querer o bem só da sua casa, porque tem crianças morrendo todos os dias, sendo violentadas sexualmente. As pessoas são egoístas. E muitos pais conservadores não querem isso nas escolas porque sabem que em casa acontece abusos, que vai dar polícia, que vai dar ruim. E tem mãe que sabe disso também, que vai dar ruim e não quer que a criança saiba, deixa o padrasto, o pai da criança abusar, o tio, o avô, e não liga porque é gente da mesma laia. Muita gente se esconde no conservadorismo e não quer esse tipo de educação nas escolas. Ou são pessoas mal informadas, ou são pessoas que perderam o cérebro na política, ou são pessoas que não querem educação sexual nas escolas porque vão se prejudicar. Porque não tem outro motivo para querer salvar crianças. Não tem, gente. É muita falta de empatia. Eu duvido se essa fala fosse do Felipe Neto, se não iam cair matando a pau. Não, gente, lugar de igreja. Igreja não é circo, para começar. Lugar de igreja não é para dar aval para pedófilo ultrapassar o limite. Não é. Isso não é ensinamento. Isso não é ensinamento. Isso nada tem a ver com Deus. Isso nada tem a ver com cristianismo. Tem a ver com Cristo. É tão óbvio que isso nada tem a ver com Cristo. Como que as pessoas podem achar que isso é cristianismo? Que isso tem parte com Cristo? Isso é abominável. E ele não teve humildade para pedir desculpas e falar, nossa, viajei na maionese, puxa vida, me perdoem. Isso está errado, eu não vou fazer mais isso com minhas filhas, com o filho de ninguém. Não façam isso com seus filhos. Não, porque são soberbos, esses
artistas, que isso para mim é artista gospel, né? Pastor é outra coisa, é artista gospel. Se acham acima, tem tantos fãs, tantos adoradores, tantos idólatras, que acham que podem falar o que querem, que não vão ser repreendidos. Vale a pena investigar, como tem aí uma igreja em Goiânia que está sendo investigada por aquele pastor infeliz, que disse que parte de algumas crianças são abusadas, têm culpa. E agora estão investigando e descobrindo um monte de coisa errada na igreja. Porque pedófilo gosta de se esconder em igreja. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E existem igrejas omissas, onde você vai, denuncia, como já aconteceu comigo, e a liderança da igreja diz, vou orar por você, você está de implicância com o irmão. Nossa, isso aí é algo espiritual, que você está com espírito ruim. Ou, como eu já ouvi, vai cuidar da sua vida. Sabe o que eu fiz? Eu cuidei da minha vida. Eu saí da igreja e contei para os pais o que as adolescentes me relatavam. É isso que a gente tem que fazer, sair de locais aonde eles passam pano para pedofilia. Isso não tem. Deus não está nessa parada, não, gente. Líder religioso que passa pano para pedofilia. Deus não está nessa parada, não. Deus não está ali, não, gente. É o diabo travestido de igreja. Isso é algo diabólico. São falsos profetas que estão ali. Alertem os pais e saiam. Saiam. Não sejam coniventes com a maldade, porque Deus não habita em templos usados pelo diabo. Não habita. Sai desta terra. Como que a igreja pode ajudar, já que a gente está falando de igreja? Orientando. Orientando os pais. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, do pastor Pedro. Escutem com atenção. Seja atento com teu filho, tua filha. Observe sinais, observe mudanças, a forma como ele se veste, se houve mudança, se ele está se cobrindo mais, se ele está se isolando. Quem é aquele que se aproxima como um amigo e que na realidade não faz parte da família. E se fizer parte da família, ainda assim, esteja de olho nele. Você é o guardião da tua casa. Teus filhos são sua responsabilidade. Seja o melhor amigo deles. Seja presente na vida deles. Se o trabalho não tem te permitido isso, o tempo que você tiver livre com eles, que seja de qualidade. Não é ser permissivo. Eu quase não tenho tempo com meu filho, então ele pode fazer de tudo. Não, você não está ajudando dessa forma. Seja um exemplo para ele, corrija-o e seja o seu melhor amigo. Que quando aparece uma criança, um adolescente, que passa muito tempo na sua casa, com seus filhos, que muda o comportamento, pode ser uma fuga. E dê atenção, busque saber o que está acontecendo, denuncie. Se seu filho está com um comportamento estranho, busque ser amigo dele para saber o que está acontecendo, porque se você só pune, bate, xinga, quando acontecer com seu filho, ele vai correr de você. Espero que não aconteça. O papel da igreja é orientar. Pastor Pedro, foi ele e sua esposa que me batizaram. E eu fui acolhida por essa igreja quando eu tinha 20 anos. E eu era a adolescente que ficava muito na casa, né, de uma família que me acolheu. Domingo estava sempre lá almoçando com eles, meio de semana estava lá com as meninas. Fui acolhida por aquela família, sou muito grata a essa família. E grata a todo acolhimento desta igreja que é evangélica. Nem toda igreja evangélica tem esses absurdos. Esse ministério tem 25 anos e eu sou muito grata a todo acolhimento que eles me deram. E ninguém sabia que eu era vítima de pedofilia, né? Ninguém sabia. Mas percebiam que tinha alguma coisa errada ali na minha casa e me acolheram. O papel da igreja é esse: acolher, curar e orientar os pais
para que sejam guardiãs, as mães, né, e os pais guardiãos das suas casas, da sua igreja. E não esse circo todo que nós vimos no culto para homens do pastor, que se diz pastor Lucinho. Não. Igreja não é circo. Igreja é lugar sagrado, onde a gente deveria encontrar orientação e acolhimento, amparo, amor. Se a gente quiser dar gargalhada, a gente pode dar com o pessoal da igreja, comendo uma pizza, assistindo um stand-up no canal de comédia. Igreja não é para fazer palhaçada. Igreja não é para fazer palanque político. E igreja não é para omitir pedofilia na igreja. E também igreja não é para validar a fala de pedófilo, de incentivar pais e homens a darem beijo em suas filhas e enteadas e filhos. Nem o papel da igreja é dizer, ai, se eu te pego com seus filhos e filhas. Esse foi um papelão e a sociedade não vai se calar diante desses absurdos. E tudo que puder ser feito para combater a exploração sexual de crianças, a sociedade vai continuar fazendo, em amor às nossas crianças. E essas falas contribuem, sim, para exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Essas falas do pastor Lucinho são cruéis, perversas e deveriam ser reprovados, sim, por todos. Mas nem todos querem, né, reprovar, porque arranjaram, são idólatras, né, não percebem o erro no humano. É isso, queridos e queridas, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários a sua opinião. Meu curso está com vagas abertas, com 20% de desconto. Clica no primeiro link aqui nos comentários e curta esse vídeo, assim você ajuda no crescimento do canal. Um abraço para todos. Tchau, tchau.